Olá a todos. Ok, acho que podemos começar e depois as pessoas vão se juntando a nós. Obrigado a todos por se afiliarem. O objetivo deste seminário hoje é partilhar detalhes sobre o simpósio de 2 dias que organizamos em Barcelona. Foi um evento paralelo oficial das Nações Unidas da Conferência Década Oceano. Como alguns sabem, nós tínhamos capacidade limitada, por isso nós queríamos alargar esta conversação para os que não puderam presenciar ou que não puderam viajar e também para as pessoas que acabam de descobrir sobre o projeto e o simpósio pela primeira vez. Só algumas regras para começar. Nós temos legendas para quem quiser, temos também tradução simultânea, está disponível em francês, espanhol, português. Se quiserem assinar a tradução, vão no canto inferior direito da página, no globo, e escolham a língua. Posteriormente, nós vamos partilhar registros do seminário em todas as línguas para que estejam disponíveis depois do simpósio. Hoje eu tenho a companhia da minha colega Natalie Anderson, do Communications Inc., que vai falar também. Bem, temos alguns problemas técnicos, mas também normalmente esperamos que o nosso colega do IOC, Vinícius, também nos acompanhe. O que vamos fazer é um apanhado geral sobre o simpósio, o que foi, quem esteve presente, como é que foi organizado. Depois vamos falar sobre as contrações da justiça, equidade, diversidade e inclusão, de que forma foram incorporadas neste simpósio. E também do trabalho em curso sobre o Conselho Consultivo do projeto. Depois vou fazer sobre um apanhado sobre os pontos gerais e observações que surgiram. Posteriormente vamos falar sobre os próximos passos e no final perguntas e respostas. Durante o seminário nós estamos disponíveis para saber as suas ideias sobre o projeto, sobre o que apresentamos hoje. A forma que recolhemos isto é através do Slido. É como uma plataforma para questões online, onde podem aportar vossas contribuições, podem fazer download através do vosso telemóvel, podem escanear o código QR que está presente aqui no ecrã, ou então também na página internet slido.com, o hashtag Oceans Communication. Então, para começar, eu vou falar sobre o ponto da situação no projeto. Este simpósio não foi um evento único, mas é um projeto de 18 meses com o Programa Estratégico da Comunicação do Oceano, que começou no início do ano e teve como parceiros o School Banken Foundation, a Fundação David e Lucille Packard, Unesco, IOC e a Communications Inc. Os parceiros trabalharam juntos sobre esta ideia comum de que a comunicação estratégica, quando destacada de forma efetiva, pode conseguir as mudanças na atitude políticas que precisamos para proteger melhor o planeta. Por isso, as comunicações, nomeadamente, foi identificado nesta nova década oceano como um desafio, como um grande orientador para restaurar as relações humanas com o oceano. O que é que queremos dizer com comunicação estratégica? Com isto, queremos dizer que comunicação, a sua abordagem que começa no final, ou seja, as comunicações que nós queremos desenhar com o resultado que queremos atingir. Quem tem que dizer o quê, quando, como, para ter um impacto, tendo em vista essa mudança. É uma abordagem que não é nova e tem como objetivo impactar vários setores. Construção de paz, política, marketing e, mais recentemente, comunicação climática. E nós acreditamos veemente que há muito para aprender, há tanto potencial para usar esta abordagem no setor oceânico. Por isso o projeto foi de 2 anos, numa fase embrionária. Consultamos vários outros grupos e redes para desenhar o projeto, incluindo a Fundação da ONU, o seu diálogo, Ocean Fertility, membros da década oceana do grupo de peritos,
comunidades literárias e também outros. Por isso, o Simpósio de Comunicação foi o primeiro evento físico. O projeto no todo é para dar estratégias de comunicação e também para galvanizar maior investimento na comunicação oceânica, porque nós sabemos que é um desafio que muitos estão fazendo face. Agora passarei a palavra à minha colega Natália, que vai falar um pouco sobre o que nós fizemos no simpósio e de que forma foi conduzido. Olá a todos. Como a Nathalie citou, nós tivemos um simpósio de 2 dias como parte do projeto. Foi um evento oficial para a Conferência Década Oceano, que foi em Barcelona. Nós conduzimos 23 entrevistas com os que demonstraram interesse no projeto. Os resultados destas entrevistas ajudaram para idealizar o evento. O simpósio tinha como objetivo aglomerar as comunidades oceânicas para abordagens colaborativas para trazer mudanças. Durante estes 2, as questões-chave: de que forma podemos usar de forma efetiva a comunicação estratégica para conseguir ações em prol dos oceanos. Recebemos muito interesse neste simpósio, que foi muito empolgador. Mais de 250 inscrições para 60 lugares disponíveis. Os finalistas foram divididos igualmente durante o Norte Global e o Global Sul. A seleção foi feita tendo de acordo com justiça, equidade, todos os princípios para fomentar este sistema de comunicação. No total, nós tínhamos 53 comunicadores de 26 países. 4 sessões temáticas dos simpósios. Temas previamente identificados. A primeira sessão: uso de pesquisa para perceber o público e de que forma pode nos ajudar para delinear campanhas de comunicação. A segunda sessão: mensagens focadas de que forma podemos atingir públicos. Quem tem que dizer o quê, como, para ter o impacto desejado. A terceira sessão: formação de educação. De que forma nós podemos capacitar as mensagens para comunicar em questões oceânicas de forma mais efetiva. E a última sessão, nós consideramos de que forma nós estamos a atingir o nosso público-alvo e de que forma, de uma forma mais efetiva para ter um maior impacto. Cada sessão tinha 3 ou 4 oradores-chave e tínhamos também uma reunião de moderadora. Tinham questões-chave. Nós também tínhamos uma sessão sobre justiça, equidade e inclusão, que nós falaremos mais detalhadamente daqui a pouco. Por isso, o diálogo foram delineados para identificar princípios concretos, ações ou soluções que poderiam efetuar de forma positiva a comunicação estratégica. O objetivo era para ouvir ideias, identificar desafios, barreiras que poderiam ser utilizados pelo departamento de projeto para desenvolver melhores práticas e princípios para efetivar a comunicação oceânica. O conteúdo foram capturados através de um grupo que era facilitador e depois pedimos cada grupo para trazer 2 ou 3 oportunidades, ações, ideias, recursos ou abordagens para cada sessão temática, que depois seria enviado através de Slido. Slido tinha várias sessões, por exemplo, para formação e para capacitar as vozes oceânicas. Pedimos voz, ideias, recursos que poderiam ser utilizadas ou para apoiar as vozes para comunicar nos assuntos oceânicos de forma mais efetiva. Para capacitar, pedimos abordagens e soluções que podem ser usadas para ajudar a práticas efetivas de comunicação. Deste tal, nós tivemos um diálogo com um grupo de moderadores, departamento do projeto, para falar sobre os resultados do simpósio, que a Nathalie vai abordar um pouco mais. Última questão, como por exemplo, formação, capacitação das vozes ao oceano, oportunidades, soluções, ideias
e fontes que podem ser utilizados para respaldar as vozes para a comunicação nos assuntos do oceano de forma mais efetiva. Pedimos abordagem e soluções que poderiam ser implementadas para aumentar a escala e para uma comunicação mais efetiva. Tivemos diálogo com os moderadores para falar melhor sobre os resultados do simpósio, que a Nathalie vai falar mais detalhadamente. 3 princípios chaves: a mistura durante estas reuniões, nós tínhamos o objetivo que tivessem interações produtivas com o maior número de pessoas possível para desenvolver mais a rede de comunicação. Colaboração, nós pedimos que todos fizessem de forma. O simpósio foi organizado com estas sessões interativas. Isto permitiu-nos gerar contribuições, diálogos. Por isso, nós incentivamos os participantes que estivessem prontos para ouvir e para que também pudessem contribuir de forma ativa. E, finalmente, desafios. Nós encorajamos para que tragam ideias-chaves que sejam respeituosos para os desafios, para que a comunicação cênica seja mais impactante. E também queremos partilhar e celebrar. Nós também queremos fazer espaço para conversas mais desafiadoras sobre o que é que precisa de ser melhorado e de que forma podemos fazê-lo. Dividimos para conseguir os objetivos, para aumentar a visibilidade e comunicação estratégica na comunidade, melhores práticas para recolher os melhores para as redes. Vou passar a palavra a Vini. Vini, para falar um pouco mais sobre justiça, equidade, princípios de inclusão. Muito obrigado, Nathalie. Olá a todos e todas. Bom dia a quem está pertinho aqui do nosso fuso horário e bom dia aos demais. Eu estou muito contente em estar aqui, muito contente em ser a parte deste projeto como um todo. E muito contente em estar falando sobre essa questão importante, equidade, justiça, diversidade e inclusão. Não é um tópico novo para a maior parte de nós, que já estamos ouvindo falar disso e falando sobre isso há algum tempo, e definitivamente não foi algo novo para os membros participantes do simpósio. Mas o que realmente me marcou e me surpreendeu positivamente foi o quanto a discussão sobre os princípios de Jedi estava no centro da atenção no simpósio e também tem tomado essa posição no projeto de maneira geral. Como o Nathalie mencionou, nós tivemos uma sessão sobre justiça, equidade, diversidade e inclusão, o que é provavelmente o tópico mais transversal que o projeto está endereçando. E vocês sabem que já nós começamos a aplicar estes princípios na forma como a discussão foi costurada dentro do simpósio. Ou seja, nós não falamos sobre esse assunto no final, como fazem a maior parte dos outros projetos e reuniões. Os princípios Jedi foram discutidos ao longo das sessões, foram uma parte constante da conversa e da sessão específica que nós trouxemos para discutir os princípios que deveriam governar o projeto como um todo e que deveríamos tentar alcançar nas comunicações estratégicas para o oceano. Isso aconteceu no primeiro dia, o que eu acho que realmente preparou o cenário para que as discussões pudessem ser mais em torno deste tópico durante o simpósio. Nosso objetivo no simpósio foi tanto fazer uma espécie de avaliação, digo, saber se todos estavam cientes do que se trata os princípios Jedi e como nós podemos entregá-los nas comunicações estratégicas do oceano. Então, nós pudemos ouvir uma apresentação de um dos nossos membros da diretoria do Jedi sobre o projeto. Bárbara nos deu uma excelente apresentação
vocês sabem, falando sobre alguns dos mitos e centrando a discussão sobre o que são de fato os princípios Jedi e assuntos como nós não deveríamos estar apenas falando sobre o futuro em termos de alinhar as questões de equidade, oportunidades diferentes, alocação de recursos justa, mas também deveríamos falar sobre o passado e usar as comunicações estratégicas pelo oceano para retificar alguns dos erros históricos que nós temos testemunhado entre participantes que são minorias ou do sul global, por exemplo. Então, isso estabeleceu o cenário para uma discussão acontecer sobre como nós podemos aplicar esses princípios sobre comunicações estratégicas pelo oceano. Isso é provavelmente o nosso desafio, mas também uma grande oportunidade que se apresenta para nós neste projeto, que é como a justiça, equidade, diversidade e inclusão, o que elas realmente significam na prática para os comunicadores pelo oceano em nossas vidas diárias. Então, realmente é gratificante ouvir as pessoas sobre como elas têm enfrentado essas questões numa base cotidiana, desde organizar um evento até estabelecer uma apresentação de PowerPoint, ou organizar uma campanha de mídias sociais e ter o retorno da comunidade. Nós tivemos participantes de 26 países, como disse a Natalie Anderson, muitos deles do sul global. Houve uma grande presença de colegas de muitos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, a participação dos colegas dos países em desenvolvimento garantiu que suas vozes fossem ouvidas. E não tem maneira melhor do que tê-los na sala de discussão para que possamos garantir a inclusão o máximo possível e a diversidade. Eu considero isso uma das nossas pequenas vitórias que nós podemos, da qual podemos nos orgulhar. Estamos abrindo espaço para aquelas pessoas participarem e abrirem seus corações para nós, desabafarem conosco e daqui para frente nós estabelecemos esses princípios Jedi que vocês podem encontrar no website e nós vamos colocar um link aqui no bate-papo se ainda não foi colocado. Então, esses são os princípios que o projeto vai seguir, mas também os princípios que nós esperamos ver nos resultados do que o projeto deixará, ou seja, seu legado quando for concluído. E eu gostaria de convidar vocês a participarem. Tem uma pequena pesquisa do Slido com perguntas diferentes sobre os tópicos que serão discutidos hoje e que foram discutidos no simpósio, mas especificamente, se vocês puderem dar uma olhada com carinho nessa questão de diversidade, inclusão, etc., porque é fundamental que se a gente quiser ter resultados concretos do projeto, nós temos que ouvir o que vocês precisam, como vocês veem essas questões nas suas vidas como comunicadores pelo oceano e que diretrizes, que orientações vocês acreditam que poderiam beneficiar vocês ou pessoas que vocês conheçam. Nós também temos interesse em outras experiências que vocês tenham tido, encontrando com outras pessoas em outras reuniões ou viajando. Então, com isso, eu acho que eu posso, então, convidar vocês a aplicarem o poder dos princípios Jedi. Obrigado, obrigada aí, obrigada por também lidar com as questões de tecnologia. Nós recebemos alguns comentários aqui de que o volume está ruim, mas a qualidade do áudio também não está boa em alguns casos. E a conversa sobre os princípios Jedi são muito importantes para o projeto, para o simpósio. Então, o que nós vamos fazer é pedir para o Vini para gravar a sessão dele, a participação dele, e vamos disponibilizar no website para que vocês possam acompanhar. Nós também estamos produzindo um relatório escrito que vai ser disponibilizado na próxima semana, então vocês vão ter também conteúdo escrito sobre tudo que o Vini estava dizendo.
Eu sei que eu fiquei voluntária. Desculpe, o Vini, eu voluntariei você para gravar a sua parte. Bom, a ideia desse simpósio foi construída em torno dessa ideia de juntar expertise, reunir expertise, isso foi fundamental para a estrutura. E o que eu vou fazer agora é falar sobre alguns dos insights-chave que nós arrecadamos durante esse simpósio. O primeiro é que nós precisamos tornar a nossa abordagem inclusiva e global, e o Vini já falou sobre isso, mas nos outros itens eu vou falar sobre eles um por um. Primeiro, existe apetite para mais oportunidades para reunir os praticantes de comunicação. Nós precisamos priorizar as mudanças na comunicação estratégica. Existem oportunidades para coletar oportunidades e reunir recursos para otimizar nosso impacto e também estudos de caso de boas práticas podem nos ajudar. O primeiro ponto, que é reunir a comunidade de comunicação, de maneira geral, o que nós ouvimos várias vezes durante o simpósio é que o apetite por maiores oportunidades para nos reunirmos como comunicadores era bastante alto, então um feedback comum foi o desejo de manter as coisas, a bola rolando dentro do projeto e buscar oportunidades de nos engajarmos com outros comunicadores. Houve muitas diferentes sugestões sobre como isso funcionaria, muitas sugestões sobre chamadas regulares, cartas coletivas, coletiva de recursos, maximização de oportunidades de eventos-chave para nós, assim como as COPs e os eventos falando sobre o oceano. Também houve um reconhecimento nas respostas de que nem todas as plataformas se adaptam a todas as pessoas, podem haver variações geográficas sobre como nós nos engajamos e como provocamos as pessoas a participarem. Por causa desse formato, nós vimos que existe um desejo maior por aumento da comunicação entre os próprios comunicadores. E refletindo sobre isso, os objetivos, por que as pessoas têm um desejo maior de terem esses momentos? Houve um elemento interno, um objetivo dentro da comunidade de comunicação. Nós recebemos informação de que as pessoas se sentem muitas vezes isoladas dentro de suas organizações, especialmente nas pequenas, elas não conseguem operar individualmente e gostariam de ter a oportunidade de compartilhar expertise e visão com outras pessoas e também sobre os desafios que elas estão enfrentando. O segundo objetivo é que as pessoas querem se engajar mais com atores externos e aumentar a visibilidade da comunicação dentro do espaço do tema oceano. E para apoiar a comunicação, nós precisamos construir maior entendimento sobre o impacto valioso da comunicação sobre o tema. Além disso, deste último ponto, mais um ponto-chave que surgiu foi a necessidade de tornar o caso da comunicação mais eficaz, mais visível, mudar as perspectivas da abordagem de que a comunicação apenas gasta dinheiro, mas sim a abordagem de que a comunicação ajuda as organizações a alcançarem seus objetivos e a mobilizar recursos na medida em que criamos mudanças. Então, em algumas conversas, vimos que isso é algo que precisa ser articulado, tornarmos isso um caso discutido, e especialmente uma conversa sobre como criar oportunidades de engajamento dos CEOs, das partes mais ativas da administração nas estratégias de comunicação, e particularmente interessante foi que qualquer que seja o tema da discussão, é daí que vem, desculpa, foi nesse ponto que nós voltamos muitas vezes. Por exemplo, a necessidade de fazermos uma sessão de educação sobre como a comunicação contribui, como nós podemos aumentar a visibilidade das vozes pelos oceanos e também uma comunicação maior sobre como nós podemos treinar, educar e engajar outros atores nesse potencial
aumentando o potencial de impacto sobre o tema oceano, como abordagem geral. Então, as necessidades identificadas no simpósio foram focadas em realmente tornar as abordagens de comunicação mais eficazes. Em como nós podemos fazer isso? Então, uma parte disso veio através do grupo de pesquisa e evidência. Então, nós vimos que a coleta de evidência foi importante para mudar a percepção sobre a comunicação estratégica, no sentido da disciplina que cria mudanças e mobiliza recursos. Compartilhamento de insights foi importante nessa conversa, na forma de coleta de evidências existentes e também de novos estudos e recursos. E muito dessas discussões foi um desejo, mostrou um desejo de criar recursos para que os próprios comunicadores possam ter acesso a informações para fazerem advocacia, campanhas e mobilizar outros setores. Por exemplo, um exemplo que foi dado foi ah, como podemos ter acesso a informações sobre estilo de vida. Isso nos ajudaria a falar melhor sobre estratégias. Dentro dessa conversa também nós vimos que havia um apetite específico por ajudar as pessoas a encontrarem suas informações com maior facilidade para criarem suas campanhas e como podem receber treinamentos, quais os recursos para treinamentos que estão disponíveis e que esses recursos devem ser focados em facilitar a pesquisa, como fazer pesquisa, como definir objetivos de pesquisa, como desenvolver um arcabouço de monitoramento e avaliação. E também falamos muito sobre o número de ferramentas livres disponíveis, por exemplo, Google Analytics, e o desejo de coletar informações através dessa ferramenta e oferecer diretrizes sobre como utilizá-la. Então, no grupo também falamos sobre as múltiplas formas em que podemos realizar cursos e treinamentos e resultados escritos e colocar esses resultados disponíveis para outras futuras sessões de treinamento. E também, finalmente, teve uma conversa que foi omnipresente praticamente sobre como o setor oceanos pode ajudar a criar novos recursos e dados que podem ser utilizados pelos comunicadores. Isso veio do reconhecimento de que muitas vezes as organizações simplesmente não têm informação, não têm recursos para pesquisas, mas se unirem recursos e fundos, podem produzir juntas esses mecanismos para os comunicadores. Então, temos uma pesquisa chamada Global Literacy Survey, que pode ser utilizada como uma ferramenta útil, que tem uma metodologia importante por trás, que nos ajuda a reunir dados comparativos, disponibilizá-los para audiências diferentes, e que isso ajuda a mudar percepções e comportamentos. E, finalmente, eu vou colocar o link para vocês aí sobre essa ferramenta para que possam ler. Eu recomendo que vocês leiam isso. Eu estou bem animada sobre essa ferramenta e a colaboração nessa pesquisa para que esses dados possam ser mais divulgados. E o ponto final que eu quero fazer sobre os insights foi que ficou muito claro nas discussões que tivemos que existem muitos trabalhos muito bons e impressionantes acontecendo e que as organizações e indivíduos estão desenvolvendo em termos de insights e aprendizados. Existe muita expertise disponível, mas nem sempre está sendo compartilhado, e isso é atualmente a oportunidade que estamos perdendo. Então, realmente tem muita vontade de fazer estudos de caso, na criação de notícias, para a criação de notícias e para a divulgação de resultados, e que isso pode ser disponibilizado para grupos. Finalmente, existe um número de recursos existentes para treinamentos e o nivelamento da comunicação e para preenchimento de lacunas. E os participantes gostariam de ver mais recursos serem desenvolvidos e mais apoio na alocação de recursos que possam existir. Tendo isto em conta, o que é que está para vir? Primeiro,
há uma grande potência de ação e foi motivador no nosso departamento para ver muitas pessoas, este empolgamento geral, o compromisso com o projeto. Nós queremos avançar esta dinâmica, queremos ser ambiciosos, nós acreditamos que este projeto pode ajudar e mudar a narrativa no ramo das comunicações, mas também queremos ser realistas sobre o que é que nós podemos proporcionar quanto à nossa capacidade de realização do projeto. Não temos fundos até o fundo das Nações Unidas em 2025, por isso o que estamos a fazer, estamos a recolher informações para refletir, pensar sobre de que forma nós podemos servir melhor a comunidade neste período e também pensar sobre o que é que nós estamos em melhor posição para proporcionar. As áreas que vamos focar serão a inclusão de princípios, trabalhos de comunicação para garantir que seja verdadeiramente global, focar, ajudar os comunicadores a partilhar melhores práticas, o avanço da pesquisa entre os comunicadores e também para estas mudanças de percepção na comunicação estratégica e de que forma pode ser utilizada. Se quiserem fazer parte em alguma destas iniciativas, que espero que sim, o que podem fazer neste momento, a melhor forma de estar em dia é inscrever-se na nossa lista de correio. Nós vamos atualizar as pessoas sobre eventos que estamos a planejar e também partilhar alguns comunicados, algumas publicações. Por isso, na próxima semana, vamos partilhar os relatórios escritos sobre as conclusões do simpósio e as conclusões da série de entrevistas. Leiam, partilhem e também podem dar-nos o vosso feedback sobre de que forma está ligado a vocês como comunicadores. Se sim, se não, se fariam algo diferente ou se acham que há alguma coisa que nós não citamos, não hesitem em dizer-nos. E ajude-nos também a identificar oportunidades para eventos, fóruns em linha, para aglomerar os comunicadores. Nós estamos abertos a colaborações em vários eventos com diferentes parceiros. Por isso, se tiver um evento, algo que pode interessar-nos, avisem-nos. A melhor forma de o fazer é através do nosso e-mail, que podem ver aqui, oceano@communications.co.uk. Obrigado. Agora vamos avançar para uma secção de perguntas e respostas. Se ainda tiverem questões, coloquem no chat. Onde eu ou alguém do departamento do projeto vamos fazer o melhor para responder. Vou dar alguns instantes para algumas questões que eventualmente poderão surgir. Só para relembrar, nós temos também o diapositivo. Eu vou colocar o link, ou seja, se quiserem enviar algum feedback, algumas questões, podem fazê-lo para mim. Se alguém tiver alguma questão, coloquem na secção de perguntas. Uma questão para mim. Será que podemos abordar, comunicar? Temos aqui uma pergunta no chat, vamos ver. Há uma chance? Sim, sim, claro. Os melhores princípios que nós vamos desenvolver com as fontes associadas, nós vamos iniciar este trabalho. Alguém que trabalha nas comunicações, será como poderá estar as suas abordagens consoante
E o que nós esperamos é que estas fontes sejam capazes de propor um ponto inicial dentro do projeto. Nós não teremos a capacidade para iniciar redes, porque há países individuais, porque nós estamos disponíveis para trabalhar com pessoas que querem ajudar nas fontes para que seja o mais aplicável possível. Porém, se alguém está a iniciar um grupo de prática, nós estaremos disponíveis a falar sobre o assunto e de que forma nós podemos melhor integrar o nosso trabalho. Isto para responder à pergunta se haver a possibilidade de alargar o âmbito de aplicação dos países praticantes, para que os comunicadores de determinado país possam reunir e partilhar experiências. A próxima questão é a seguinte: Vini falou do forte empenhamento na importância dos princípios. Pode dizer-nos mais sobre a forma como os princípios GEDI podem e serão incorporados no trabalho efetivo, nas ferramentas e nas abordagens? A resposta: acho que é um grupo de 6 pessoas que estão a trabalhar nestes assuntos. Por um lado, nós vamos agir numa postura mais interna durante todo o projeto. É algo que nós já começamos com os organismos e certifica que os princípios são articulados de forma efetiva, tendo em conta a agenda. Também que o simpósio seja diverso, etc. Ou seja, nós estamos a trabalhar de forma próxima. É importante perceber o resto do departamento do projeto para garantir que estes princípios e esta consciencialização esteja na prática. Um membro do nosso corpo vai estar presente em cada uma das conversações temáticas durante a duração deste projeto, que nos permitirá proporcionar contribuições sobre as recomendações que poderão vir a surgir de cada grupo de conversação. O outro eixo, nós esperamos trabalhar junto, contributos do simpósio, contributos de ateliês ou pessoas que estiveram em entrevistas e desafios que poderão vir a surgir durante os projetos. O objetivo é aglomerar e também dar uma visão geral sobre quais são os princípios-chave quando estamos a falar da comunicação estratégica oceânica. Quais são estes princípios? Começamos com o relatório para especificar um Não. pouco destes princípios, O único ser humaninho que andou mexendo aqui, arrumando e mas é um documento que Sim, eu continua a deixei ser de esconde bem um aí. nível altíssimo. Por isso, o objetivo é cadê? de que forma Bem aí. podemos aprofundar, O gato, o gato comeu? O papo que pegou de que e levou forma lá é pra dentro possível achando que era fazer dele, uma que era da casa. apresentação efetiva. O papo pega todas as minhas coisas e acha que é da casa, se leva pra dentro. Aí eu tenho que ficar catando as coisas de volta pra van. É uma das questões que nós devemos focar para coordenar tudo o 7 que nós minutos fazemos pra eu nas entrar. comunicações oceânicas, a Eu tenho inclusão. Sim, sim. Não tem como. É Sim, preciso não respeitar estes pegou essa galinha princípios. Ai, toda. ai, ai, Só. ai. Esperemos Fez cacaca. seguir as recomendações. Ações concretas para os comunicadores, Fez cacaquinha, né? os que pretendem seguir estes princípios, quer através da organização de eventos, ou talvez de uma campanha de comunicação, ou talvez através das redes sociais. Nós queremos passar das palavras para as ações. Peço desculpa pela qualidade do meu áudio.
Infelizmente, eu estou impreparado, por isso tive que conectar com o meu celular e, como sabem, talvez não esteja no nível adequado e não tenho auriculares e peço desculpas. Eu vou incluir estes detalhes, ok? No meu registro. Obrigado. Tenho uma outra questão da Bárbara sobre as comunicações oceânicas no geral. Alguém acha que não foi clarividente sobre as diferenças sobre Barcelona e sobre a conferência que foi em Lisboa e a que está para vir em Nice em 2025? Se eu percebi bem a questão, eu acho que foi mais abordada para o grupo num todo, mas eu reparei que havia uma confusão geral entre os participantes, nomeadamente os que estão pouco habituados a este tipo de modelos de conferências da ONU. Sim, só para esclarecer, a Oceana da década em Barcelona foi parte do enquadramento de trabalho que foi organizado pela Unesco, o governo espanhol. A próxima conferência será em 2027 e depois em 2030, onde a década oceânica está prevista terminar. São as conferências que vão rastrear o processo da iniciativa da ONU. Todas as agências da ONU fazem parte, mas no que confere na implementação, está destinada a ser pela Unesco. No próximo ano, haverá uma conferência em Nice, e é para rastrear o processo do desenvolvimento sustentável do objetivo, ou seja, que faz parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Por isso, essa conferência faz parte de um plano já elaborado, mas tudo está interconectado. Deixamos de ouvir o nosso orador. Peço desculpa, não conseguimos ouvir o Vini. Vamos avançar? Vini, você voltou. Próximo ano é uma conferência mais abrangente. É uma conferência que será organizada pelos intervenientes da ONU e não pela Unesco. Obrigado, Vini. Vou passar a palavra a Natalie para que possa perguntar de que forma nós aglomeramos as aprendizagens do simpósio, nomeadamente a formação e os grupos de conversação temática. Obrigado. Só para explicar, se alguém precisa do projeto. Quando iniciamos o projeto em janeiro, nós abrimos o processo de candidaturas e se levou a grupo de conversação. Há um que procura provas, outras é para as mensagens, um foco é educação, outro é para o aumento dos financiadores. Havia grupos que eram especialistas, foram selecionados pelas suas áreas em que são peritos e também nós tínhamos de ter grupos especialistas que eram diversos no que concerne o setor e a localização geográfica. Por isso, nós queríamos ter vários especialistas da área oceânica. Escolhemos as primeiras reuniões
antes do simpósio e, neste momento, estamos a programar para os próximos meses e haverá contribuições-chave relacionadas com estes grupos. Será a criação da diretriz destas melhores práticas, como o Vini citou. Dentro do simpósio, houve pelo menos um representante de cada grupo de conversação. Por isso, na próxima reunião que vamos fazer, nós vamos ouvir os resultados e vamos incorporar nestas conversações os indivíduos que estiveram presentes e também o relatório que estará a circular, para que haja uma oportunidade para os grupos de conversação possam abordar os temas, as necessidades que foram articulados pelos comunicadores no simpósio e também para pensar de que forma nós podemos desenvolver melhor estes princípios e disseminar de uma forma que seja capaz de responder às necessidades e desafios que surgiram nas conversações do simpósio. Brilhante. Obrigada, Nathalie. Vini, sobre o critério para selecionar os participantes para a conferência, que eu acredito se aplica ao simpósio de comunicação e a outra conferência em si, a pergunta é sobre os princípios de dar e sua transparência. Sim, com certeza. Eu não posso falar falar em termos dos critérios para a conferência. Eu posso ver a pergunta no chat. Então, está no chat. Desculpem. Sim, é da Bárbara, pergunta da Bárbara. Certo, encontrei. Vini, eu acho que você pode falar sobre o simpósio. Tudo bem. Eu queria só ver com a Bárbara se ela está falando sobre os critérios para participar na Conferência dos Oceanos no ano que vem, ou se é outra coisa que ela quis dizer. Ou se é sobre essa que acabou de acontecer. Não tenho certeza. Bárbara, será que a gente consigo trazer a Bárbara aqui para a conversa? Oi, Bárbara, a gente consegue te escutar? Oi, vocês conseguem me ouvir? Muito bom, obrigada. Desculpem, obrigada pela apresentação. Foi algo que eu senti sobre a conferência e o simpósio. É a questão da transparência. Acho que faltou transparência às vezes. Eu acho que todo mundo queria ter, todo mundo estava com pressa de reunir as informações e alguns dos critérios estavam disponíveis, mas pensando sobre os princípios em geral, todos os princípios que nós estávamos discutindo durante a conferência, para ser transparente, eu queria saber sobre o critério de seleção. Quem foram essas pessoas? Como elas foram selecionadas? Essas informações nos ajudariam também a construir, não sei, talvez uma mudança no sistema, entende? Os critérios precisam ser modificados, talvez alguns, ou a gente precisa priorizar alguns daqueles critérios de seleção. E aí, olhando essa informação online e não ser capaz de encontrar, está procurando essa informação online e não conseguir encontrar, então acho que isso é algo que a gente deve repensar nos nossos projetos. Precisamos trazer isso para a conferência sobre a comunicação em geral relacionada a oceanos, certo? Muito obrigada pelas respostas. Sim, Bárbara, entendi. Sim, você tem razão, que no sentido de que precisamos de mais transparência, e isso é uma ótima recomendação em termos da organização de eventos, sejam eles virtuais ou presenciais. Nós precisamos ser transparentes com relação às limitações, porque existem limitações, às vezes são de espaço, às vezes são às vezes são de espaço, a gente não pode ter um grupo muito grande, não podemos ter 300 pessoas numa oficina prática. Então, a gente precisa fazer algumas
precisamos fazer a seleção. E eu acho que você tem razão com relação às decisões, elas têm que ser muito acessíveis e para que todos que estão tentando participar, todos tenham as mesmas informações sobre como as coisas acontecem. Eu acho que esses critérios foram listados no website. Claro que a ONU trabalha com os mesmos critérios, mesmos princípios, e esses princípios basicamente se resumem a aumentar o máximo possível o alcance geográfico, a diversidade, a equidade de gênero e também houve nessa última vez uma preocupação em diversificar a representação de setores. Nós tivemos muita sorte de que nós tivemos pessoas envolvidas de todas as linhas de trabalho, mas também pessoas que tinham qualificação para responder ao desafio. A equipe trabalhou muito, muito duro e houve muita frustração com relação à participação muitas vezes, mas a gente tentou garantir a melhor participação possível. Claro que nunca é possível incluir todo mundo ou receber quantas pessoas a gente gostaria, mas eu concordo com você que nós temos que fazer um esforço maior de garantir que os critérios sejam transparentes e bem acessíveis, fáceis de acessar. Obrigada, Vini. Eu também acho que vale a pena mencionar que a Bárbara está no nosso time, na nossa equipe Jedi, então ficamos muito felizes em tê-la conosco. Sim, com certeza vamos anotar essas observações. Agora, sobre Barcelona, em Barcelona e depois eu me envolvi em várias conversas com outros comunicadores sobre oceanos, e então nós elaboramos materiais muito bons de comunicação, estamos alcançando muitas organizações em todo o globo, mas não conseguimos alcançar as massas. Então, nós precisamos alcançar as massas para termos maior impacto. Alguém tem ideia sobre isso? Alguém quer comentar? Sim. Bem, é uma ótima pergunta e eu acho que é um dos desafios mais legais que estão sendo colocados agora em todo o mundo. A primeira coisa que eu diria é que eu acho que essa questão realmente enfatiza as diferenças de abordagens entre comunicação e comunicação estratégica. Então, eu acho que sim, tem uma abordagem, as comunicações, quando você pensa no que você quer dizer, e eu acho que essa é uma abordagem que é particularmente assumida dentro da comunidade científica, em que eles acham que a mensagem que eles têm, quando falam de ciência, sempre é muito importante, a informação que eles têm, e eles é muito importante que sejam transmitidas as mensagens ao mundo. E quando nós pensamos em mudança de comportamento, isso é um problema de déficit de comunicação. Não é suficiente dar informação para as pessoas, mas sim observar todos os fatores que isso implica, como as pessoas se comportam. Então, a primeira coisa que eu diria seria que sim, nós precisamos engajar mais pessoas, e para fazermos isso, nós precisamos pensar sobre quem são essas pessoas, onde elas estão, o que importa para elas, quais são seus valores, suas motivações, quais são os desafios que elas enfrentam no seu dia a dia, onde elas buscam informação, em quem elas confiam, e buscarmos quem são essas audiências, esses públicos, para nos comunicarmos com eles. Nós não podemos esperar que as pessoas venham até nós, e sim, se as pessoas já amam o oceano, isso é ótimo, mas isso seria como se a gente estivesse pregando para quem já se converteu, então isso não faz sentido. O desafio que está sendo criado é da restauração da sociedade com o oceano
E uma parte-chave disso é o engajamento das partes da sociedade que não tem, no momento, esse tipo de conexão. E esse ponto é composto de 4 motivadores e recomendações, e nós precisamos alcançar a todas elas, compreender todas elas. Eu acho que isso é uma grande questão, numa conversa que eu espero que nós tenhamos muito mais frequentemente para que a gente possa levar adiante esse trabalho. Excelente, obrigada, Nathalie. Nós chegamos ao final da sessão de perguntas. Eu gostaria de agradecer a todos por se juntarem a nós hoje. Por favor, se mantenham envolvidos no projeto, se inscrevam para receber nossa newsletter se ainda não fizeram. Nós realmente apreciamos que vocês enviem o seu feedback pelo Slido também. Então, seria ótimo receber as respostas de vocês. E esperamos ver vocês no nosso webinário, que deve começar em breve. Muito obrigada a todos. Obrigada, obrigada. Adeus. Boa tarde a todos.